se você está conosco ao vivo aqui, se não, uma boa tarde ou boa noite. Começando mais um Café com Liz e Léo. Vamos aguardar a professora Marilis acessar para que a gente possa entrar e bater esse papo. Vamos lá. Será que deu certo? E, maravilha. Bom dia, Liz. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom, Estamos aqui, ó, com o nosso cafezinho pronto já. Titi! E aí, como estamos? Ah, sim, né? Depois do brinde tem que tomar um gole. não gole, né? Senão não vale, né? Senão não vale. Senão não funciona o encanto. E aí, toda semana, tá refletindo o que que tá acontecendo? Olha, semana a gente teve muito feedback legal, né, Léo? Pessoal, a gente postando em nossos cortes, pessoal participando e comentando. Eu recebi bastante feedback legal, né? Tanto que daí já veio as novas ideias para a gente debater hoje. Mas estamos aí. E você? Bora lá. Então, pra mim é a mesma Bom coisa, dia, pessoal. Jô. Bom dia, Guilherme. Esse pessoal também é da madrugada. Pessoal da madruga, é. Os corajosos da madruga. Mas acho que o que aconteceu foi a mesma coisa. O pessoal perguntando bastante, muita gente falando, pô, vocês não dormem, não sei o quê, já fazendo um monte de coisa e tal. Então, ué, É a verdade. vida é assim. A gente dorme, mas a nossa cabeça não, né, Léo? Ela tá sempre funcionando, tendo ideias, insights e tal. E aí a gente quer compartilhar com vocês, horas. A gente quer compartilhar com o mundo o que acontece aqui dentro. Mas vamos lá. Já que ela, essa semana, né, a gente completou a primeira semana, né, do Café com Liz e Léo, aí a Liz mandou as ideias, falei, então vamos começar a debulhar em cima dela. Bora. Bora lá. A gente nem deu spoiler, né? É, olha, deixa só para os filmes da Marvel. Verdade. E eu sei que a Liz é fã da Marvel, mas eu sei que a Liz é fã da DC. Mulher Maravilha, né? Me identifico muito, inclusive. Aí ela compra Só não camiseta e anda dá a uma escrita. cavalo, só não anda a cavalo. O Olha, resto, você, é, hã? tem o Laço da Verdade lá, ó, só em cima do Júnior. Eu como camiseta, eu tenho camiseta, tenho chaveiro. Aí, vamos que vamos. Vamos aí. E ontem à noite teve a recepção dos calouros, né? Uhum. A Ava tava lá também. Ai, cadê a dona moça? Temos que trazer a dona moça pra cá. A Dei tá dormindo. Nosso café. Dormindo. Sei que- falou que assistiu um pedaço da gravação depois. Como é que é? Falou que assistiu a gravação Ah, depois. assistiu? Ela falou pra mim que ela ia assistir. Vai, foi vamos pra cima. Semana aí foi bacana. Acho que o ano agora começou a engrenar, Ah, né? agora sim, agora passou o carnaval, agora tá todo mundo esperto. Então bora lá. Começa aí, Elis. Começa. Então, não sei se vocês viram o nosso corte de ontem, onde o Léo falou do poder da decisão. E ele comentou como que estava a rotina dele durante a pandemia, né? Bem bagunçada, né? Bem tumultuada para todo mundo, né? A gente não sabia o que esperar muito bem da vida. Mudou drasticamente da noite para o dia aí a nossa rotina de trabalho, filho em casa para quem tinha filho na escola, enfim, aquela loucurada toda que todo mundo já sabe e que felizmente passou. Mas durante essa loucurada toda aí, o Léo comentou que estava sentindo falta de algumas coisas, como meditar, ler, ter aquela rotina assim, né? Mais organizada, mais calma, enfim.
E diante de todo esse cenário que veio vindo, ele tomou uma decisão, que foi ler a Bíblia todos os dias, enfim. E aí as mudanças que depois aconteceram após isso e tal. E aí eu falei, Léo, tá aí. A gente tem que falar sobre decisão, sobre o poder da decisão, né? Então vamos trazer esse assunto. Porque vocês já pararam para pensar que absolutamente tudo na nossa vida, todos os resultados que a gente obtém, são frutos de uma decisão que a gente tomou aí em algum passado longe, né? Distante ou não, ou curta, a curto tempo. Mas é fruto de uma decisão que tomamos consciente ou inconscientes, com clareza ou sem clareza, né? Porque alguém quis, por exemplo, uma faculdade, né? Se você faz uma faculdade porque era o que teus pais sonhavam. Mas, enfim, são frutos de decisões que nós tomamos. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a importância de tomar boas decisões e, principalmente, decisões com clareza, né? A gente ter certeza do que a gente quer. Porque vai nos levar a algum lugar. Desejado ou indesejado, mas vai nos levar a algum lugar, né? Então, ontem eu estava refletindo sobre isso. Onde eu estou hoje? Cara, comecei a pensar nas decisões do passado, né? A decisão que eu tive de forma consciente, com clareza, de entrar no mestrado, de aceitar o teu convite para entrar na Andrade, enfim, de ter topado a ideia do meu avô de entrar na polícia, né? Porque não foi uma ideia que partiu de mim, foi uma ideia que partiu dele. Mas eu comprei essa ideia com muito, muito desejo, assim. E então eu estava refletindo sobre isso, Léo. E aí? E você, as tuas decisões aí? Já refletiu sobre isso? Depois que a gente decidiu a pauta de hoje, chegou a refletir sobre isso? Então, a ideia da decisão sempre foi algo presente dentro da minha criação, né? Então, desde muito pequeno, meu pai sempre falava, você tem que decidir. E quando você é pequeno, né, criança, adolescente, você não consegue ter a profundidade, né, e a densidade do que representa uma decisão. Porque a gente age muito mais por impulso, né? As nossas decisões elas são muito mais voláteis e reativa ao que está acontecendo, né? Ou aquele ímpeto que brota dentro de nós e a gente simplesmente faz. E conforme você vai amadurecendo, eu não gosto de usar o termo envelhecimento para isso, porque nem sempre você vai envelhecendo com maturidade. Mas enquanto você vai amadurecendo, você vai compreendendo o poder da decisão. E aí, claro, vai estudando, vai tendo uma série de outros assuntos e temas e conhecimentos que você vai trazendo para si e você vai ponderando melhor as suas decisões, tendo o que você falou que é a clareza na hora de tomar a decisão. E durante muito tempo, né, por ter esse estímulo em casa, eu acabava não decidindo. Quando que eu não decidia? Quando eu ficava pensando, porque eu falava assim, acho que é geral de todo ser humano. Você tem que ponderar como se fosse uma balança, os pontos positivos e negativos. Só que, poxa, como que eu considero isso? Qual que é o critério de escolha, né, para ponderar? Então isso acaba sendo muito complexo. Então você ficava mais na incerteza, porque qualquer decisão você vai ter o ônus e o bônus. E a melhor coisa que tem é falar assim, cara, decida. Tem coisas que você não. Eu não acho que você tem que pensar muito. Eu acho que você precisa ter parâmetros para que você saiba, poxa, para cá eu posso ir, para cá não. Então, a gente vive em um país que é um país democrata do Estado de Direito. Então, a gente tem leis, tem regras, tem normas. Então, a gente parte desse princípio dentro da decisão. Eu vou ferir alguma dessas normas? Vou ferir algumas dessas leis? Não? Então tá, então eu vou por aqui. O outro, vou ofender alguma outra pessoa. Eu vou rir dela ou vou rir com ela, né? Dentro de um contexto de uma piada, né? Trazendo um humor, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai começando a amadurecer e você fica mais refinado, né? Dentro dessa maturidade que você vem adquirindo.
E a decisão, ela vem em função disso. Então, vamos trazer agora para outro cenário. Eu entendo hoje, principalmente dentro da área da saúde, que todo profissional da saúde, ele na verdade ele é um gestor. Por quê? Porque hoje o profissional de saúde, ele para tomar decisão, ele precisa ter informação. Então, a informação hoje ela está muito rápida. Você tem um sistema, vamos dizer, um smartwatch. Você tem as informações, a frequência cardíaca, saturação, pressão arterial, né, sono, a hidratação, sedentarismo, olha a quantidade de informação que você tem. Essa informação ela vai ser um parâmetro para eu tomar a decisão. Poxa, minha frequência cardíaca está muito alta, o que está acontecendo comigo? Então, você já na hora, você já traz uma introspecção, né, para uma reflexão, para falar, poxa, será que eu estou ansioso? Aí você começa a racionalizar as coisas que estão acontecendo, porque você vai falar assim, bom, o que que eu fiz? O que está acontecendo? O que está me influenciando e tudo mais. Então, eu acho que a boa informação, você saber parametrizar isso, né, e a maturidade faz com que a gente acabe tomando decisões mais assertivas Mais e convictas, assertivos, né? né? E E com convictas, porque não adianta na hora da decisão e ficar, ai meu Deus, será que tá certo? Será que tá errado? Então, Hum. mas Ó, o que você falou agora me veio uma coisa na cabeça. E olha que interessante. A gente precisa ter conhecimento para tomar decisões. No entanto, também a gente precisa tomar decisões para daí buscar o conhecimento adequado. A partir do momento que a gente não se posiciona no quesito assim, tomar uma decisão para que rumo eu vou, eu não sei para que tipo de informação coletar, né? Aí eu coleto um pouco de informação aqui, um pouco de informação aqui, e aí eu não formo o conhecimento, né? Porque eu tô pegando vários dados isolados e não tô juntando eles, né? E aleatórios, talvez. E a partir do momento que eu sei, igual o GPS, né? Que você coloca o teu destino lá, ele vai te traçar uma rota. Mas se você não tiver o destino lá, para que rota ele vai? Então, quando você toma decisão para aquela determinada rota, fica mais fácil você buscar o conhecimento mais... Conhecimento, né? Informações que vão te levar a um conhecimento. Fui refletir sobre isso agora, né? Então, mas, por outro lado, né? Como questões profissionais, por exemplo, se você não tiver uma bagagem, um conhecimento técnico já formado e consolidado, como é que você vai tomar decisões a partir das informações que estão para você ali, do teu cliente, do teu aluno, enfim? Se você não souber o que fazer com aqueles dados, aquelas informações, que decisão que você vai tomar? Pode ser uma péssima decisão, né? Se você não tiver domínio sobre isso. E quando a gente fala em tomar decisão para adquirir conhecimento, o café passado eu falei, dei dica de um livro, né? Hoje eu vou dar dica de um filme. Eu acredito muito que a vida é sobre decisão, fé e merecimento. Então a gente primeiro decide com clareza. A fé no sentido de você manter essa decisão, né? Porque os percalços vão acontecer, as dificuldades vão surgir, né? E você precisa ter a fé de se manter naquela decisão ali. Ou de desistir, dependendo, né? Se você vê que realmente não é para você, a gente toma decisões erradas, né? Mas enfim, por isso a importância de ter clareza no começo do processo. E o merecimento é você atingir o teu objetivo, né? Você saber que você percorreu aquele caminho, aquela rota do GPS, e enfim, você vai chegar ao teu destino, né? E pensando nisso, ontem eu assisti um filme que se chama A Travessia. Já assistiu? putz, eu não lembro se eu assisti esse nome, não é estranho. A Travessia Eu- é a história de um equilibrista, Philippe Ah, Petit, se não me engano, que o francês decidiu, ele das torres, né? é, ele decidiu atravessar as Torres Gêmeas. E aí, isso estava muito claro nesse filme. Por quê? Porque quando ele viu a imagem lá no dentista, não quero dar muitos spoilers, né? Mas só para eu explicar. Quando ele viu a imagem das Torres Gêmeas, elas não estavam nem finalizadas ainda. Mas ele bateu o olho nas torres e falou assim: e se eu colocasse esticasse a minha cordinha ali, né? Blackline. Ai, é. E ele plantou essa sementinha no coração dele e falou assim: eu vou atrás disso. E a partir do momento que ele plantou essa semente, ou seja, ele tomou a decisão, vai ser meu sonho de vida, eu vou conseguir. Cara, é impossível, mas eu vou. E
as coisas começaram a fluir para ele. Como assim a fluir? Porque ele foi encontrando pessoas no caminho dele que foi ajudando ele a se preparar para atingir esse objetivo. Ou seja, ele traçou a rota, World Trade Center. Ele não sabia como ainda, mas ele foi buscando conhecimento para ele chegar nesse destino. Então, ele foi praticar, primeiramente. Ele encontrou pessoas que ajudaram ele a treinar a parte do equilibrismo em si, a parte de como fixar o equipamento, né? Que tipo de equipamento. E ele fez maquete para ele poder estudar. Ele estudou as Torres Gêmeas. E aí ele foi encontrando o que ele chamava de cúmplices, que foram as pessoas que foram colaborando para que ele atingisse esse objetivo. E isso só acontece quando a gente tem uma decisão tomada. Realmente parece que as coisas se organizam a partir do momento que a gente emprega movimento, né, depois de tomar uma decisão, as coisas se reorganizam para que a gente chegue até lá. Ah, vai precisar de muito estudo, vai precisar de preparo, vai precisar de conhecimento, vai. E vão ter os desafios, vão. Mas você tem essa sementinha plantada já e o teu destino está lá. E, enfim, aconteceram os percalços, aconteceram, né? E em um treino dele, ele caiu com todo o equipamento lá. E aí ele falou assim, putz, eu preciso melhorar nisso. Então, eu preciso verificar como que eu vou evoluir esse equipamento, como que eu vou fazer essa amarração, né? Então, ele foi atrás do cara que ajudou ele. Depois a namorada dele também incentivava. Aí ele foi atrás de um outro. E aí ele viajou para os Estados Unidos antes. E aí ele pensou, putz, agora eu tenho que arranjar cúmplices aqui na América, né? Aí ele encontrou, por acaso, o cara no elevador que trabalhava no World Trade Center. E daí ele falou, vou chamar esse cara para um jantar. Vamos conversar com esse cara, né? E assim ele foi também conquistando as pessoas nos Estados Unidos para ele atingir o objetivo dele. E ele atingiu, gente. Pasmem. Algo que era impossível, ele atingiu. Por quê? Ele tomou a decisão, plantou a sementinha e ele passou por todo esse processo de fé, onde ele estava se preparando, adquirindo conhecimento, mas sustentando aquela decisão dele. E teve momentos que ele deu aquela balançada, né? Que ele olhou, um dia antes ele deu uma surtada. Isso me lembrou eu no meu mestrado, um dia antes da banca, dar aquela surtada. Quando ele subiu lá e olhou outra torre do outro lado e falou assim, é impossível, mas eu vou. Já tô aqui, eu vou. E foi, e conseguiu, e fez história, né? Acho que foi em 1974 que ele fez isso. As torres tinham recém-terminadas, né? Sido finalizadas. E é sobre isso, né? Olha o que a gente pode conquistar a partir do momento que a gente toma uma decisão e coloca a sementinha no coração. Fica aí a dica de filme, A Travessia. Você falou isso, eu estava meditando agora de manhã em Salmo 90. Veja que Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés, então, há uns 3.000 anos atrás. Salmo 90, versículo 12. Olha como é que eu leio. Leio com a lupa aqui, porque... Uhum. Mas olha que interessante isso. Dentro do contexto, daí, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, o que Moisés, há 3.000 anos, estava falando? Ensina-nos a viver. Como que a gente deve viver. E tudo que a gente está falando aqui dentro da decisão, e ter a maturidade, conhecimento, e treinar, né? E repetindo, né? O termo treinamento, ele vem de repetir. Você fazer, analisar, corrigir rota e tudo mais. Sim. E esse semestre eu estou com a disciplina de organização de eventos. Para a educação física, você falar de gestão, sobre negócios, sobre ter essa mentalidade de gestor mesmo, é um pouco mais complicado porque o pessoal acha que é muito distante, na verdade não. Sim. E trazendo para a mentalidade de evento, né, você falando do filme e tudo mais, o que ele organizou foi um evento. Né? Exatamente. Então, olha o que ele fez, ele teve a visão. Então, toda empresa ela tem dentro da marca dela a visão, né? O que ela está enxergando dela no futuro. Mas aí
não é só você enxergar aquilo no futuro, né? Você tem que ter os valores. Uhum. Então, dentro dos valores que você vai caminhar por ele. Então, valores como segurança, treinamento, conhecimento, tudo isso é algo que você trouxe e que ele mostrou no filme. Sim, Mas não tem, ainda tem uma outra questão, que é por que que eu nasci? Qual que é o propósito de estar fazendo aquilo? Que é a missão. Então, dentro da missão, assim, não é simplesmente fazer a travessia pela travessia. Ele colocou no coração dele e falou: agora eu vou. Mas não é simplesmente eu vou largar e seja o que Deus quiser. Não, vamos fazer paulatinamente. No evento, né? Isso falando, mas dentro de evento é a mesma coisa. Tudo que a gente vai realizar, desde as coisas mais simples às mais complexas, ela não deixa de ser um evento. Nossa vida acaba sendo eventos dentro de eventos. De que forma? Para a gente poder organizar essa live, um evento, a gente tem que ter um mínimo de planejamento. Qual que é o planejamento? Montar arte. A Liz foi lá, montou uma arte, divulgando o horário, o dia e o assunto. Qual que é o objetivo? Poxa, é falar de manhã exatamente sobre vários assuntos que compõem a nossa vida. Está bem definido. Qual que é o objetivo? Ou os objetivos. Então a gente está desenvolvendo e estimulando outras pessoas a seguir também esse mesmo caminho que porventura estejam perdidas ou procurando. Então, essa é a solução para esse problema dessas pessoas. Então, olha que legal como tudo isso ele vai se conectando. Então, não é algo aleatório, porque sim. senão pessoas podem ter o pensamento, falando, nossa, mas nada a ver. Falou de um filme, baseado em algo que aconteceu, e aí está falando de organização de evento dentro da educação. Na verdade, eu já faz anos que eu e defendo isso. Não adianta a gente segmentar as coisas, é tudo junto e misturado. Exato. O que a gente tem de conflito, muitas vezes, é terminologias. São termos aplicados ao mesmo conceito. Então, eu faço uma analogia dentro de uma gestão, eu uso pela avaliação física. Então, o que que é a avaliação física? A avaliação física é a tomar decisão para ter informação que vai gerar o conhecimento tal que vai fazer com que eu elabore um plano. Qual que é o plano? É a prescrição de treinamento. O que que é a periodização? É o desenvolvimento desse plano, ou seja, é o planejamento. É a mesma coisa. E aí me gera muito conflito. Ainda hoje tem profissionais que não avaliam. Eu falo, cara, na vida, qualquer coisa que você precisa fazer, desde você construir um prédio, de você fazer uma viagem, ou fazer um passeio num parque, você precisa no mínimo de um planejamento. E hoje você acessa o Google, pesquisa, você vê a opinião dos outros, você vê comentários, você tem N informações que você vai trazer e falar assim, cara, realmente, esse lugar aqui eu posso ir sem problema nenhum, ou eu vou em um lugar, ó, mas eu preciso levar comida, porque no lugar não tem Isso. comida, ou é muito caro, mas permite que leve. É o mínimo necessário, é o mínimo, e não é difícil, porque em 10 minutos de uma pesquisa no Google você já é direcionado para esse tipo de informação. Então, é muito legal a ilustração que você trouxe do filme, porque conecta muito com essa ideia da Sim. decisão. Não, e agora você falando, né? E olha a facilidade, de fato, né? E se a gente não planeja é porque as informações estão tão aqui à nossa mão, né? Eu fiquei pensando ontem, né? Porque ele se deslocou de Paris, ele morava, eu não comentei isso, né? Ele morava em Paris. Isso na década de 70. Ele se deslocou até Nova York para ele estudar isso meses de antecedência. Para ele olhar as torres, para ele estudar e tal. Aí ele voltou para Paris, daí ele montou a maquete e tal. E, e daí eu fiquei pensando, gente, ele fez isso na década de 70, sem internet, sem Google, sem nada. Ele teve que fazer tudo em loco. Ele teve que ir até lá coletar as informações, ele teve que dar um jeito de entrar no prédio, ele teve que, né?
Porque ele não tinha essa facilidade que a gente tem, ele não tinha essa disponibilidade de conhecimento que a gente tem hoje. Ele teve que ir muito na raiz do negócio, né? E aí voltar, depois ele voltou antes também, com meses de antecedência para ele se planejar lá em Nova York. E eu falei, caramba, que grandioso, né? E às vezes hoje, por muito menos, que a gente tem toda essa disponibilidade aqui, essa possibilidade aqui na palma das mãos, a gente não faz, né? O mínimo a gente não faz. Então, e tem outro filme também, Destemida, que é nessa pegada também, como diz você, que é da velejadora Jessica Watson, se não me engano. Ah, se eu ver. Então, é a mesma coisa, é o mesmo evento, né? Só que ela decidiu muito novinha, ali pré-adolescente, criança, Até que ela hoje seria... ela Hã? é mais nova, né? Ela é mais Mais nova da avó. nova. Ela atingiu o objetivo dela Hum. com 16 anos. Que ela deu a volta ao mundo lá, velejando, né? No E, o- barco a vela. e num- e dentro de um cenário totalmente adverso, angustiante, sozinho. Sozinha, gente. Também, se ela não tivesse sustentado aquilo por muito tempo, a mesma coisa, né? Ela plantou a sementinha ali e ela também, ela foi, né, em busca de informação. Chegaram ali mentores na vida dela, né, que acreditaram nela, os próprios pais. E aí ela se preparou, ela fez testes ali, né, na própria região, preparou o barco. Então, ela, né, e ela sustentou aquilo por muito Mas tempo, né? Você não acha que às vezes, muitas vezes, não é uma linha tênue entre esse propósito de querer executar algo com a teimosia das pessoas, né? Julgar ser uma teimosia, eu vou fazer por birra, vou fazer porque eu quero revolucionar. Sabe, esse pano de fundo que muitas vezes pode acontecer e isso vai podando, vamos falar, o sonho das pessoas. Ah, sem dúvida. Mas você diz assim, numa questão de crítica, a pessoa que realmente quer ou não, das pessoas que julgam. Porque tá todo mundo é muito previsível, né? Eu tenho essa percepção. Parece que tudo que você faz, então vamos pensar lá, um tempo atrás, olha, você tem que estudar, passar na faculdade de Direito, Engenharia ou Medicina, fazer um concurso público para ser alguém na vida. Hoje nada disso funciona. Hoje você vê que o que eles querem, eu quero ter um telefone celular, vou usar o termo, né? Fazer a dancinha do TikTok e ficar famoso, sem eu me tornar influencer. Então, isso vai mudando. Então, esse tem um choque de geração. Os pais olham os filhos, falam, meu, que absurdo isso. E os filhos falam, não, onde é que meu pai vive que está fora da realidade. Então, você tem duas realidades completamente distintas, mas que ambas são verdadeiras em si. Só que o objeto que está sendo vivenciado, você tem um distanciamento muito grande entre essas realidades. E que eu não posso dizer que essa verdade ela está sendo relativa, porque cada um que está tendo a visão e a percepção, está vivenciando aquilo, para ele é muito real. Exatamente. É que mexe nos sonhos, né? E a partir do momento que mexe no sonho de uma pessoa, é o que move ela, né? É o que move ela, é o que faz ela ter esse prazer de viver, né, essa chama pela vida. E a partir do momento que eu não tenho um sonho, posso ter objetivos do dia a dia, né? Quero emagrecer 5 quilos. É um objetivo, é uma meta, ok? Eu também vou precisar tomar uma decisão e mudar minha dieta e tal, e passar por um processo. Mas é o sonho da minha vida? Ai, eu vou acordar todos os dias porque eu tenho aquele sonho de emagrecer 5 quilos. Não, ok, é um objetivo do meu dia a dia, enfim. Mas aquele sonho que te move, que você faz as pessoas se envolverem, acreditar em você e você acreditar, você principalmente acreditar em você. Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa chama, assim, pra gente poder
viver e ter essa paixão pela vida e fazer a diferença, né? Inspirar outras pessoas e fazer a diferença. Quando ele terminou a travessia lá, o Philip, a primeira coisa que perguntaram, ele foi preso, né? A polícia já estava esperando ele. A polícia já estava lá esperando ele. Porque foi aquele circo, quando realmente ele começou, a namorada dele estava lá embaixo com o binóculo, quando ela viu que ele estava atravessando, ela começou a gritar para as pessoas, olha lá, olha lá. As pessoas nem tinham se dado Marketing. conta. Isso é marketing, isso é publicidade, Sim. tirando foto da atenção Ela das passou, pessoas. ele foi à noite para lá. E aí ele teve que esperar, assim, os seguranças do local, se, né, irem descansar, fazer a ronda. Ele ficou, tipo, lá, ele e os amigos, né? Porque na Torre Sul ficou um pessoal, na Torre Norte ficou outro pessoal, e eles tiveram que... E aí, quando eles prepararam tudo durante a noite, ele queria sair 6 horas da manhã, mas deu uma atrasada lá. Quando, então, ela passou toda a noite. Quando eles entraram, ela ficou, tipo, lá fora. E ela passou toda a noite lá. Então, quando ela viu que ele estava indo, ela começou: olha lá, o equilibrista, é um equilibrista. Ela já nem falou, né? É um louco, é um equilibrista. Olha lá, olha a façanha que ele está fazendo. E aí parou todo mundo e a polícia já estava esperando ele lá. Então, quando ele saiu, que a polícia já pegou ele, já levou preso e tal, a primeira coisa que perguntaram para ele na delegacia foi assim: por que que você fez isso? Daí ele: porque eu decidi que esse é meu sonho. Porque eu decidi. Eu olhei aquelas torres e falei, cara, olha essas torres. Eu vou atravessar essas torres. Eu decidi que esse é meu sonho. E foi o que moveu a vida dele naquele período de planejamento. E depois foi também, né? Moveu outras pessoas, enfim, foi o marco que ele deixou e a história que ele deixou. Então, é? Virou filme. Virou Virou filme. filme, virou livro, virou filme, né? E até hoje aí são histórias que a gente conta. E se você for ver as histórias das grandes pessoas, os grandes marcos da humanidade, né? São sonhos que de repente já foram lá atrás, alguém falou: "Meu Deus, você é louco. Você vai fazer isso", né? Ai, deixa eu contar para vocês. O Guilherme falou assim: "Sonhar é bom demais", né? Realmente. Um colega meu de profissão da Polícia Militar, ele e a família tinham um sonho, se mudar para os Estados Unidos, ter uma vida lá, enfim. E aí eu fiquei sabendo, acho que umas 2 semanas atrás, que ele já estava, assim, muito disposto a realmente ir. E aí eu fiquei nessas 2 semanas, assim, pensando muito nele, né? E aí eu falei, gente, deve ter tanta gente falando para ele assim, você é louco, você vai deixar a polícia, sério que você vai deixar a polícia, que nem você falou, né? A gente faz uma faculdade, a gente passa num concurso, tem estabilidade, né? Então, e aí nessa estabilidade a gente vai viver até se aposentar e tal. E, e nessa semana eu tava vendo um vídeo, eu falei assim, eu vou gravar o trecho desse vídeo, vou mandar pro meu colega e eu vou ser a pessoa que não vai falar que ele é louco, eu vou ser a pessoa que vai encorajar. E aí eu gravei o trechinho do vídeo ali de 1 minutinho e pouco, e daí eu mandei mensagem para ele, falei, olha, eu fiquei sabendo dos teus planos e tal, eu imagino o quanto deve estar sendo desafiador para você planejar tudo isso, e imagino quanto as pessoas devem estar te falando, principalmente aqui, onde a gente está, né, no nosso trabalho, o quanto você é louco por deixar essa vida. Eu falei, mas eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser a pessoa que te encoraja, porque eu sei o quanto estar aqui nos limita, né, criativamente, profissionalmente, financeiramente. Então, vai mesmo, voa, vai em busca dos teus sonhos, né, e tal. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, Liz, eu embarco hoje e a tua mensagem está sendo providencial, porque a gente tá indo, mas, né, aquela insegurança tá dele. Falou, falei, olha, eu nem sabia que você estava indo hoje, né? Eu nem sabia, eu pensei que ele estava indo no plano das ideias do negócio. Não, ele já estava embarcando. E ele falou, é uma resposta essa tua mensagem. Então, realmente um encorajamento. E aí eu falei, poxa, por que a gente não pode ser essa pessoa na vida das pessoas, né? A pessoa que encoraja, não a pessoa que fala, você é louco. Porque vai ter muita gente para nos falar que a gente é louco, que a gente não vai conseguir, que a gente está viajando, que existem muitas dificuldades, que existe não sei o quê. Cara,
cara, a gente sabe que existem as dificuldades e a gente pode alertar pessoas das dificuldades, mas a gente pode ser a pessoa que encoraja também, né? Fala assim, ó, faz. Isso não, né, dentro da nossa vida é muito. A gente procura sempre ficar na nossa zona de conforto por uma questão de economia de energia. Então, fisiologicamente, a gente explica isso. Mas, e hoje, justamente, é o que? O treino, você, para não gerar adaptação, você precisa de variação de treino. Então, porque qualquer mudança está gerando um estresse. Para a pessoa está gerando um estresse, você vai despertar um alerta na pessoa, né? O Sim, sistema nervoso simpático. Ela vai ficar em estado de vigília, observando e absorvendo informação. Não é à toa que você tem a dilatação da pupila para receber mais luz, para você captar mais, ou seja, o corpo é perfeito dentro dos mecanismos que a gente tem, né, para tomar decisão. E a questão é você ter um tipo de pensamento que vai contra esse fluxo natural do nosso corpo em se adaptar. E aí eu vejo que as pessoas elas falam muito em adaptabilidade. Eu falo muito em adaptabilidade, mas quando a adaptabilidade ela vem dentro de um start que é próprio, falo assim, cara, eu preciso me adaptar a essa situação, é uma coisa. A outra questão é, eu não acredito que isso aí está acontecendo. O que que eu faço? Você já está mandando a mensagem dentro de você que é uma incerteza. E aí você começa a gerar ansiedade por algo que, cara, o que que vai acontecer? O que que vai mudar se eu não vou passar por cima dos meus valores, eu não vou passar por cima das outras pessoas, mas é algo que eu não consigo refrear. Vamos falar da questão tecnológica das coisas. Pô, o que eu vejo de colega nosso falando, meu Deus, nós seremos substituídos, e eu não acho que a gente vai ser substituído. Quem vai ser substituído é quem não faz o que a tecnologia está fazendo, porque quem faz vai olhar para essa tecnologia e falar assim, cara, eu vou usar ela a meu favor e vou focar nas coisas que realmente fazem com que eu seja necessário. Então, até o ano passado eu estava conversando com a minha esposa, falando assim, nossa, tanta coisa que a gente tem hoje e parece que a gente está trabalhando muito mais, porque antes era tudo compartimentalizado. O cara é o especialista sobre aquele negócio. é. Então ele só vai fazer aquilo lá. Então, aí o outro, hoje não, hoje você tem que ser especialista em várias funções. E vou te falar, eu quase quebrei minha empresa porque eu comecei a acreditar nessa ideia, pô, eu tenho que trabalhar em nicho, tem que trabalhar nichado, isso. Enfim, eu acredito que para algumas pessoas funcione, mas para a grande maioria não funciona. Quase quebrei meu negócio justamente por causa disso, porque eu atendo médico, nutricionista, fisioterapeuta, profissional de educação física e atletas. E eu falei, vou focar no personal trainer. Legal, quase quebrei minha empresa. Pensando nisso. E eu hoje estou voltando, falando, não, tem que voltar a ser generalista, mas dentro da área da saúde. Meu nicho é saúde, meu nicho é qualidade de vida. É ter essa solução para esses clientes. E aí eu gero sobre informação, conteúdo, trazendo esse perfil de consumidor. Ah, senão a gente fica muito especialista e é o que eu falo, e é uma crítica que eu falo até a nossa formação acadêmica, né? Então, você é profissional de educação física, formado em educação física, especializado em fisiologia do exercício. Aí você vai fazer um programa de mestrado em fisiologia do exercício, vai fazer um programa de doutorado em fisiologia do exercício. Então, você é uma vareta de bambu alta pra caramba em fisiologia do exercício, mas quando você vai falar sobre ser humano, você é um ignorante dentro dessa área, porque você não tem uma base. E, e geometricamente, a gente tem que ter uma base forte. E isso, como que a gente mostra isso? Ó, pega as pirâmides
do Egito, só vai ter aquela altura porque ela tem uma base muito forte. Você pega a construção civil, os edifícios, dependendo da altura, você tem abaixo do nível do solo uma estrutura de base para sustentar e suportar toda a carga que vem em cima. Então não é eu simplesmente ser especialista do especialista, senão o meu olhar vai ser só para aquilo, porque se eu virar um pouquinho para a direita, ou para a esquerda, ou para alto, ou para baixo, acabou-se. Eu já me perdi naquilo. Então, antes de querer qualquer coisa, tem uma base sólida. E hoje, ainda mais do que nunca, nosso ensino ele é muito pautado em cima de artigo científico. Quando fala artigo científico, a gente está criando profissionais que decoram Foi tabelas. Decoram, exatamente o que eu pensei quando você começou a falar de base. Eu falei assim, conhecimento base e atualização através de artigo científico. É o que está faltando. aí, olha como está errado. Daí você sai disso, sai da graduação, aí você vai para um curso à parte, o que que ele fala? Fundamentos do treinamento de força. Eu falei, ué, mas você não teve os fundamentos do treinamento de força durante a graduação? Então, a gente não avança nisso. A gente fica, cara, fisiologia não vai mudar os processos, o que já é, eu não vou chamar de lei porque na ciência, né, dentro da biologia, na saúde principalmente, muito difícil você ter leis, né? Então, mas vamos falar assim, cara, as teorias que sustentam os processos fisiológicos são muito fortes para eu poder ficar única e exclusivamente pautando em cima de artigo. Vamos voltar para os livros, vamos voltar para estudar essa base, porque aí em cima dessa base você vai estimular o teu raciocínio lógico, conectando as informações. E a leitura de um artigo científico ela vai ficar muito mais crítica, que é o que o pessoal nos criticam. Fala, mas por que você está criticando tanto o artigo? Eu falei, ué, porque eu estou lendo Porque eu tenho uma base. parte para sustentar isso, e eu falo, o que o cara está publicando no artigo científico não tem nada de novo, porque é só você raciocinar em cima do que já foi feito. Então, Sim. o que tem de novo nisso? Não tem nada. E aí a gente produz muita coisa que não vai servir para nada, só para reafirmar o que já está lá. Então, Sabe que quando no início da minha carreira como professora, eu me cobrava muito isso. Ah, eu tenho que levar artigos para os meus alunos, eu tenho que levar artigos. Não é que eu não vá levar artigos, mas enfim, eu tenho que dar a base para os meus alunos, porque eles saíram, né, do ensino médio, talvez não tenham feito outra faculdade ainda, não estudaram, mas eles estão entrando agora neste mundo, que é o mundo, por exemplo, da educação física. E eles precisam ter a base da fisiologia do exercício, eles precisam ter a base do treinamento esportivo, eles precisam ter a base. Então não adianta eu também querer focar as minhas aulas em artigo científico e trazer artigo para eles lerem e tal. Eu vou fazer isso, vou, né? Mas que nem você falou, eu não me cobro muito a partir do momento que eu entendi isso. Eu falei, mas espera, eles estão aqui para ter a base mesmo. Porque se eles não tiverem essa base, como que eles vão ter esse pensamento crítico para ler um artigo, para ler uma atualização, para ler, enfim. Eu falei, então eu preciso me focar aqui, nessa base, entregar essa base aqui do conhecimento teórico, da ciência pura, do que já foi comprovado, do que já foi validado, do que não vai mudar, né? O funcionamento do metabolismo do ser humano não vai mudar, né? Aquela base não vai mudar. Obviamente, né, a gente tem as alterações aí do estilo de vida, mas enfim, não muda. É o funcionamento do corpo humano e é isso que eles precisam saber. E, e eu vejo muito isso acontecendo, né? A gente fica muito focado nisso. Eu preciso ler artigo, eu preciso ler artigo, eu preciso ler artigo, e esquece que a gente precisa, na verdade, ter uma base para a gente poder ter uma leitura crítica. E quando você começou a falar de base, foi exatamente o exemplo que me veio na cabeça, né? no início do nosso bate-papo, a gente estava falando das coisas que a gente vai absorvendo para nós tomar decisão para poder. E não é ser chato, no ponto de vista de ser crítico, mas é ser crítico porque você tem critérios diferentes para poder analisar. Ou seja, você tem um filtro ou aplicação de vários filtros para dizer, cara, isso aqui é real, isso aqui esquece. Isso é só para enfeitar o peru no Natal. Não,
Não vai dar. Então, e você tem que, toda hora, você tem que estar atualizando esses filtros, porque você vai absorvendo outras formas vamos falar assim, outras tecnologias, não de recurso, mas tecnologia dentro de técnicas para poder julgar se aquilo é bom ou ruim, para poder orientar. Isso eu não posso relativizar. A gente tem que falar assim, ó, neste momento, dessa forma, aquilo que eu percebo, né, atualmente, uma visão para o futuro, a médio e longo prazo, é isso aqui. Agora, eu não sei ano que vem se eu vou olhar dessa mesma forma. E eu acho que a visão ela é muito focada nisso, ainda mais hoje em dia. Porque antigamente, vamos falar antes do advento da pandemia, as pessoas eram muito voltadas assim para ciclos de 4, 5 anos. E hoje as mudanças elas acontecem muito Muito mais legal. rápido. Tanto que Copa do Mundo quer fazer a cada 2 anos e não a 4 anos, porque em 4 anos, olha quanta coisa. Cara, olha os últimos 3 anos o que teve. Você teve Olimpíada no Japão, você teve, nem que foi prorrogada, foi adiada, né? Sim. Você teve a guerra na Ucrânia, você teve o atentado lá em Israel, né, contra o Hamas, você teve uma série de outras coisas, eleição aqui, eleição fora. Olha quantas coisas a gente está tendo absorvendo que isso sempre aconteceu no sentido assim, dentro da mesma linha temporal, só que em momentos diferentes dentro de cada região. Ou seja, no mesmo tempo aqui no Brasil, a gente estava com um tipo de informação, mas nesse mesmo tempo na Europa eles estavam vivendo outra coisa. E hoje está tendo esse choque cultural dentro do mundo, ou seja, essa influência global mesmo. E o que acontece? A nossa decisão ela tem que ser levada em consideração o que está acontecendo também no mundo, porque pô, se o Brasil vende produto, se importa produto, se tem produção interna ou se vem solução externa, eu tenho que estar antenado do que está acontecendo para poder tomar a decisão de maneira mais correta. Então, tem muita gente que fala assim, mas a cara que não tem todo esse conhecimento, ele arrisca mais. Mas é uma questão de aquilo que você construiu e dependendo da decisão o que você tem a perder, comparado a alguém que não tem nada, que vai tomar as decisões dele pautado em cima do instinto, que ele não tem o que prender. Mas quando ele constrói algo que é muito maior do que ele mesmo, ele começa a voltar e ser muito mais conservador nessas decisões. E isso está relacionado com o ímpeto de você ser uma criança, um adolescente, e ter uma vida adulta ou madura. Então é em função disso. Então tudo a gente tem que levar em consideração em qual momento de vida está passando. Aí vai a tomar decisão até da gente montar a nossa clínica da educação física. Ela passou por isso. Por quê? Porque quando você começa a refletir qual que é o real propósito de um estágio, e você começa a confrontar com o que está acontecendo, fala, não, está errado. E não é simplesmente. Mão Eu de obra podia chegar e falar assim, barata, né? mas eu enquanto professor, você enquanto professor, eu podia olhar e falar assim, cara, não é problema meu papel eu estou fazendo. É. Mas não, meu papel não é ser professor da disciplina, meu papel é com a formação. E se eu tô preocupado com a formação, eu não posso ficar pensando apenas na minha disciplina. Eu tenho que pensar no todo. E aí, quando você começa a ter essa amplitude dentro da formação, você fala, cara, o estágio também pertence à formação. Então, se a gente não tem solução, entendendo que os acadêmicos eles têm uma vida própria, que tem muitas vezes um estágio remunerado, e dessa remuneração ele vai pagar a mensalidade, ou vai colaborar com o pagamento dessa. Eu não posso gerar algo que venha concorrer com ele. Então, dentro da normativa que o MEC traz, a gente usa as brechas para poder preencher tudo de forma legal, mas é algo que eu não estou olhando para aquilo, eu estou olhando para a exceção, porque a exceção ali é o que não está na lei.
mas ela permite, porque eu não estou ferindo ela. É isso que eu tenho procurado fazer dentro disso para ofertar algo que venha a ser significativo e somar com o trabalho. Tanto que na quarta-feira eu perguntei, tudo que a gente está falando aqui, alguém acha que não serve ou alguém já mudou a forma de pensar ou olhar sobre as coisas? A maioria dos alunos falaram que sim, que tem utilizado. Falei, bom, então realmente eles estão aprendendo e aperfeiçoando. Não é uma coisa assim, tá, que saco, já fiz isso, tá, fala, porque o meu foco é outra coisa, isso aqui não tem nada a ver. É diferente, a gente tá formando a base para a vida deles. Olha a influência que a gente exerce. Então a gente tem o poder de detonar ou não o futuro profissional deles, né? A decisão. Exatamente. A decisão. A decisão. A gente está influenciando a decisão, exatamente. Mas é fantástica essa ideia realmente, porque aí fora a gente vê que o estagiário, ele é mero reprodutor do que já acontece ali, e ele é tratado como uma mão de obra barata. Então ele não tem espaço para aprender. Ele tem espaço só para executar aquilo lá e pronto, acabou. Então ele não tem espaço para ter iniciativa, aprendizado, né? Ele não tem esse espaço. Então ele estando ali, tendo essa iniciativa, tendo esse cenário para ele atuar com essa autonomia, sem dúvida, a mudança de percepção, a mudança, né, que ele vai ter, o crescimento pessoal e profissional, porque ele está abordando, ele está trazendo o conhecimento base e também está podendo atuar e ter a sua própria autonomia, enfim, vivenciar na prática com maior autonomia. Sem dúvida, a ideia foi brilhante. Mas aí vem uma outra questão, né? O porquê fazer isso? Daí, da motivação. A gente, antes de eu parto do princípio que todo ser humano ele é um pesquisador em potencial. Por quê? Qual que é o papel do pesquisador? Ele quer estudar e entender o fenômeno. Então, quando você é criança, na ali tem filho pequeno também, tem a fase do porquê. Tem. A fase do porquê é o que vai direcionar se você vai ser um potencial pesquisador, investigador, enfim, usa o verbo que for para definir para as pessoas que são curiosas. Eu parto do princípio que todo ser humano é curioso, porque quer saber como é que funciona. A vida, a nossa vida adulta, ela quer saber como é que funcionam as coisas, para entender que fluxo maluco que é isso. Então, eu já parto desse princípio. Para mim é irrefutável. Todo ser humano é um pesquisador. A questão é um pesquisador de carreira, cientista, com doutorado, pós-doutorado, que publica, ou é um pesquisador que a grande maioria, e assim, que é a base de todos os seres humanos, que é observar. Todo ser humano observa. Porque se não observasse, ele não iria tomar decisão. E a observação, ela parte desde você ser influenciado por um comentário dentro de uma publicação, para saber o que as pessoas estão dizendo para a tua decisão, falar assim, não, ela vai ser conforme o que a maioria está dizendo, porque então eu tenho que me adaptar e adequar a isso. Ou fala, cara, eu não concordo com nada, eu vou me posicionar ali e vou para o embate. Mas veja, tudo é parte de uma observação que você está fazendo, aí, claro, tem complexidade da análise crítica, aquilo que você vivencia, que você tem de princípio, valor, daquilo que você experimentou, daquilo que você vivenciou. Então, todo ser humano é um pesquisador na sua essência. Então, sabendo disso, eu olho para o mercado, observo o mercado, não apenas o mercado de atuação, né? Hoje o profissional de educação física ele é um intervencionista, mas eu olho para o mercado de oportunidade que os fabricantes eles estão produzindo algo para ocupar o lugar e trazer inovação tecnológica. Ok, eu tenho esse cenário micro e o cenário macro. Aí eu tento projetar dentro de uma escala de tempo, não é se vai,
mas eu começo a colocar quando que isso vai acontecer. Então, aí eu começo a observar o quê? Que boa parte dos equipamentos de musculação eles já estão vindo com tecnologia para substituir o profissional que ali está presente dentro do ambiente de academia. Eu falo, cara, cadê o espaço então para o pro profissional e para o estagiário? Eu não vou mais ter isso aí, porque todo o trabalho que o estagiário, que o profissional de educação física ele precisa fazer, a tecnologia vai estar ali fazendo. O que que vai fazer? Eu coloco minha digital, coloco o cartão, digito uma senha, vem a programação com a tua prescrição de treino, a máquina ajusta a carga, ajusta a cadência, número de séries, intervalo entre séries, ela só vai funcionar dentro dessa programação. Então, acabou a ideia do, perdão, do aluno querer burlar, em vez de ficar respeitando 1 minuto e meio, respeita dois. Não, ele só vai liberar 1 minuto e meio a máquina, nem antes você vai liberar e depois você vai marcar que você não foi suficiente na execução, ou seja, está fazendo errado. A gente está mecanizando e automatizando todos esses processos, não apenas durante a execução, mas do planejamento. E isso eu vejo, tem um conflito. Falou, tá, eu tenho que fazer um exercício que todo profissional deveria fazer. Eu tenho que ter a visão, eu enquanto profissional e eu enquanto consumidor. Eu enquanto profissional falo, cara, se isso está acontecendo, eu vou ser substituído. Ponto. Ameaça. É uma ameaça. Mas aí vem, eu tenho que mudar a chave e ter o filtro para aplicar o filtro para dizer, cara, isso aí é uma ameaça ou uma oportunidade? Então, legal, ela é uma ameaça para aquilo que eu estou fazendo hoje, mas como que ela se torna uma oportunidade? Então, eu tenho que refletir em cima disso. Por outro lado, eu, enquanto consumidor, eu falo, caramba, eu vou treinar em um negócio que eu não preciso me preocupar. Eu só vou lá sempre, eu vai ajustar, já tem tudo pré-configurado e acabou-se. Então, enquanto consumidor, é uma maravilha. Mas enquanto profissional, eu tenho uma outra preocupação. Sim. Isso a reflexão que traz é igual o Uber. Enquanto eu tinha táxi, ninguém se preocupava. Mas aí, quando veio o Uber, os profissionais, né, que são os taxistas, começaram a se sentir ameaçados porque não perceberam isso. Mas o consumidor, ele olhou e falou: opa, eu Opa, tenho uma possibilidade de escolha, sim. decisão. Eu vou escolher por quem? Quem é mais barato, quem me dá um agrado, lembra? Porque tinha as balinhas, o pessoal ficava ah, mimando o consumidor. E, pô, é um aplicativo, não é Sim. telefone. É um aplicativo. E O cara foi muito acompanha. interessante o início desse fenômeno, porque eu trabalhava em academia, e no estúdio lá, no instituto, e a gente tinha muito aluninho de mais idade, assim, terceira idade. Aí os mais novos todos usavam Uber, inclusive a gente, né? Mas as senhorinhas que vinham, era tudo táxi. Tudo. Daí a gente conversava sobre isso, não confio, não e tal, né? Porque já tem aquela tradição, aquela coisa assim. E pegando um gancho no que você está falando, por mais tecnológica que seja a máquina e tudo que ela programe, enfim, eu acho que nunca nada vai substituir o ser humano. A máquina não vai perguntar como foi o seu dia, a máquina não vai saber da tua vida pregressa, a máquina não vai te direcionar quando você vem com uma demanda emocional. A máquina não tem esse poder, nunca vai ter. Então, aí eu. E eu acho que a gente tem que utilizar isso a nosso favor também. As relações É, humanas. Nós somos seres sociais. E a gente nasceu para viver em comunidade. A gente precisa do outro ser humano. E a pandemia nos mostrou muito isso, que quando todo mundo ficou isolado, todo mundo ficou batendo a biel, né? E a gente precisa, acho que, trazer um pouco do coração, carne mesmo, para o processo, porque se a gente pensar assim, a gente não. A gente entende as oportunidades. mas isso eu concordo, mas eu Em discordando partes. porque existem, são muitas variáveis, né? Então eu não Tá? posso trazer como sendo uma verdade absoluta dentro
das diversas verdades que cada um vai olhar sobre, como o caso da nossa geração e da geração dos mais velhos com relação ao Uber e táxi. Então, eu tenho que levar em consideração que cada um deles tem a sua verdade, mas para esse fato, né? Esse ponto. Mas eu vejo assim, a máquina ela não tem empatia. É isso que você está dizendo. Eu não tenho empatia. A máquina ela não tem empatia porque ela não pergunta para saber como foi meu dia. Mas eu posso treinar a máquina para que ela pergunte isso e leve em consideração isso na tomada de decisão. Isso já existe. Existe um aplicativo de treinamento alemão chamado Freeletics. Você paga, acho que, R$ 40 por mês e ele começa a te perguntar o que você gosta, onde você gosta de treinar, qual horário que você dorme, e ele vai ajustando o treino. Daí ele vai te sugerir, dentro daquilo que você respondeu, alguns treinos. Aí no dia seguinte fala, ó, e aí, como é que foi? Dormiu bem? Como é que foi o treino? Gostou? Precisa de algum ajuste? Aí você vai dando feedback. Ou seja, todo dia que você for utilizar o aplicativo, ele vai Sim. ajustando o treino conforme você vai respondendo. Então, isso já existe. Aí vem uma outra questão que você falou. Ah, mas o ser humano gosta de viver em comunidade, gosta de se relacionar. Aí hoje acho que são 4 milhões de usuários no mundo. Uns anos atrás eles fizeram um encontro no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, até vou dar uma averiguada, mas eles tiveram mais de 5 mil usuários no Brasil do Freeletics. Ou seja, 5 mil pessoas que utilizam do mesmo recurso tecnológico se reuniram. Então, eu vejo isso que vai acontecer, a tecnologia ela vai começar a aproximar as pessoas. O que é um metaverso? O metaverso é um monte de pessoas que está na sua casa, que por diversas questões de insegurança e tudo mais, vão se relacionar, vão criar sua comunidade num espaço seguro, salvo, virtual. Cara, mas isso já existe. De que forma? Os jogos, hoje você vai assistir jogo, por exemplo, vai jogar o CS. Vai jogar CS e tem um monte de gente jogando e conversando com o fone. Eu no Brasil, outro cara na Europa, outro nos Estados Unidos, outro no Japão, e tá todo mundo ali jogando dentro, tá se socializando naquele ambiente. Então isso já está sendo condicionado. O que a gente tem que estar antenado para daí criar soluções e enxergar isso como oportunidade é como que eu vou utilizar todo esse processo de formação que tá, e de estímulo que eu estou. Essas pessoas estão se adaptando a essa realidade para a minha atuação profissional. Então, esse é o segredo das coisas. Eu só vou absorvendo para poder ter tempo de permanência. Então, Putz, eu vi ontem isso, eu não vou lembrar quem que falou, mas foi ontem à tarde no CREF que eles falaram, foi dito, a gente tem que viver para sobreviver. A gente sempre tem que pensar em sobre. Foi o Silvio Meira. Silvio Meira é o cara que é o responsável pelo Porto Digital em Recife. Hoje você quer saber de tecnologia aqui no Brasil, é o Porto Tecnológico em Recife, tá? Lá, e é o Silvio Meira que é o que encabeça tudo isso. Então, e ele fala muito dessa questão, e ele fala disso, cara, as empresas elas precisam sobreviver todos os dias. Todo dia eu tenho que batalhar para ter uma sobrevivência. E no Brasil a gente não pensa nessa ideia da sobrevivência. No Brasil, no mundo, a gente não pensa na ideia de sobrevivência, a gente pensa em viver, não sobreviver. Mas na verdade, meu ponto de vista, o viver, ele é uma ilusão, porque na verdade a gente sobrevive todos os dias, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E se a gente for olhar no nosso passado, sem todo esse recurso tecnológico que a gente tem hoje, a gente trabalhava mais para sobreviver do que para viver. O viver hoje é o que? Ah, eu vou para balada, vou beber, vou sair com meus amigos. A gente tem esse conceito de vida. Mas, na verdade, enquanto a gente está respirando aqui, a gente está vivendo. Vivendo, mas se eu não tenho um propósito, a gente, na verdade, é o quê? A gente é um cadáver ambulante. Só está esperando o tempo do recolhimento. Exato. Eu quero trazer o que o professor Chico aqui comentou, que ele acha que o diferencial é o conhecimento, e que agora sumiu aqui para mim.
principalmente na progressão do treinamento e na periodização, conhecimento humano, né? Lógico que o lado pessoal é muito importante, que entra no controle da carga interna do indivíduo. Então, vou trazer aqui o que ele comentou aqui para agregar para nós. Daí, Chico, eu vou só para falar, e até pegando o gancho que a Liz falou da empatia, que não foi de forma até explícita, mas você se preocupar. Se eu não consigo tangibilizar isso, e quando eu falo tangibilizar é trazer em número para eu tomar a decisão, se torna abstrato a tomar decisão. Então eu falo assim, poxa, como que eu vou tangibilizar um sentimento? Eu não tenho uma escala que vai medir um sentimento, mas eu preciso tangibilizar isso para que fique palpável. Então hoje, tudo que você possa converter em algo tangível em uma escala, e a escala é simples, você pegar o conceito do Linker, que é uma escala de entre 1 e 5, sendo 1 o pior e o 5 o melhor, né? Eles são opostos em si, eu consigo tangibilizar. De que forma que eu faço isso? Monto um formulário no Google perguntando como é que você dormiu hoje, considerando que 1 foi horrível e 6 excelente. Ah, marquei 4. Bom, ou regular 3. E você faz isso todo dia, você consegue tangibilizar algo que muitas vezes seria abstrato e se perde em um tempo. Se eu só perguntar, e aí, como é que foi seu dia? Ah, foi bom. Aí daqui a um mês, hoje foi horrível, mas eu perco esse histórico. Então veja como, mesmo dentro dessa questão, eu preciso. Aí eu já dei uma dica do que a gente pode utilizar dentro do recurso até para ter a sobrevivência dentro da nossa vida profissional. Exatamente. Em 2004, quando eu fazia secretariado executivo na União Andrade, eu tinha uma coordenadora que ela já atuava no secretariado há muitos anos. E aí ela contava pra gente como que foi o processo quando veio o fax. E aí disse que alarmou toda a galera, assim, né? O pessoal do secretariado falou assim, nossa, mas como assim? Vai vir um equipamento que a gente vai escrever. Daí disse que ficaram todo mundo alarmado. E daí disse que teve algumas secretárias que falaram assim, não, eu não vou ser capaz de mexer com essa tecnologia, eu não vou ser capaz de lidar com isso. Algumas, de fato, né, saíram do ramo, ou as que se adaptaram e dominaram aquela nova tecnologia, elas continuaram sendo imprescindíveis para aquele gestor, para aquele executivo, para aquela empresa, mas elas dominaram aquela tecnologia e usaram aquilo a favor para otimizar o trabalho delas, enfim, né? O fax já era visto como uma grande tecnologia. E aí depois veio o e-mail, enfim, né? E o quanto isso otimizou, né, o nosso trabalho. Não substituiu as pessoas, mas otimizou o trabalho. Talvez substituir aqueles que acreditaram que poderiam ser substituídos, mas aqueles que utilizaram a tecnologia a seu favor tiveram seus trabalhos otimizados, né? E prestaram serviços mais eficientes por conta da tecnologia. E é isso que a gente precisa fazer, né? Nos adaptar a ponto de utilizar essa tecnologia, por mais mirabolante que ela seja, a nosso favor, entendendo que essa tecnologia vai me trazer benefícios e vai tornar o meu serviço muito mais eficiente. O que o Chico falou do índice Hooper, é que o índice Hooper ele é muito focado no bem-estar, né, Chico? E a escala Linker, ela é muito utilizada no comércio. Sabe quando você vai, por exemplo, na loja X, no shopping, e daí tem os botõezinhos, como é que você foi atendido? Sim. É nesse sentido. Você não exige a pessoa ela pensar muito, ela só responde. Então, e se a gente for pela estatística, quanto maior o N da tua amostra, mais próximo ao real é o teu trato estatístico. Então eu preciso de escalas mais simples para trabalhar com grande volume de pessoas. Tem Sim. uma empresa em São Paulo, a Deca, ela tem, putz, acho que sei lá, uns 2.000 funcionários e todo dia os funcionários eles respondem como que está seu humor. Aí a carinha triste, carinha neutra e a carinha sorridente. Se a pessoa ela entra com a carinha triste, ela marca,
Aí o pessoal do Recursos Humanos vai falar com ela para saber como é que está essa pessoa. Se ao longo da semana a pessoa está indiferente, na média semanal, né? Vamos pensar em carga interna de treino. Falo, poxa, qual que é a minha intervenção? O que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa? Você está indiferente? Então, olha como até dentro das empresas esse tipo de percepção é importante. E recurso a gente tem gratuito, é só agregar esse valor, esse serviço no trabalho. Que, ó, vamos terminar aqui. A gente não faz no próprio Instagram lá, você coloca no Stories, você pergunta, e aí, quero saber de vocês a opinião. Por quê? Porque esse tipo de informação ela vai nos direcionar se aquilo lá realmente eu vou ter público ou não. Então, hoje, nossa, a quantidade de informação e tecnologia que a gente tem, não tem como você tomar decisão, por mais simples que seja. Esse negócio de, vou fazer porque eu tô com vontade. Cara, a vontade ela é assim, ó, ela é exponencial, exatamente. Ó, da forma que você exponencia, você cai. É. E você tem que pensar em um crescimento de 30 graus na linha do tempo. Você vai crescendo sempre 30 graus. Você pode crescer mais, menos, mas é isso. Esse é o crescimento. Crescimento sustentável, com base. E mesmo assim, você ser gestor, e aí que eu sempre falo, cara, a área da saúde é gestor de saúde. Tá chegando, ó. Todo mundo tem um telefone, todo mundo tem aplicativos para gerir a saúde. Se não fosse importante e relevante, a Apple não colocaria sensor de queda para idoso, não melhoraria o Apple Watch com tantos recursos tecnológicos, aperfeiçoando a tecnologia e os algoritmos para melhorar a percepção e a leitura. Então, assim, o que a nossa ciência critica em função de não dar credibilidade para o que um smartwatch diz, não é preciso, eu vou dizer, pessoal, cada usuário ele é aperfeiçoado em cima das leituras que são feitas, por quê? Porque tudo isso fica em nuvem. Se é tecnologia em nuvem, eu estou falando de Big Data. Se eu estou falando de Big Data, eu estou falando de Machine Learning. Se eu estou falando de Machine Learning, eu estou falando de aperfeiçoamento de algoritmo. Então não adianta o pessoal dizer, não pode usar a tecnologia que está empregada no teu smartwatch para verificar a saturação de oxigênio, para verificar a pulsação, para verificar a pressão arterial. Falo, cara, tá certo. Aquele teu aparelho de pressão digital que você não calibra há 2 anos, eis que está Isso. correto. É. Aquele estudo no manômetro que você nunca substituiu o bulbo porque ele vai laceando, aquele está correto. Então, o que eu tenho a dizer endossando isso? Hoje, qualquer exame de sangue que você faz, 90% é algoritmo que te dá o resultado, porque ele parte de um início de amostra e o restante é algoritmo que vai fazendo todo o trato, porque é estatística. E aí, hoje, quando eu falo que para 2030, se a gente vai ter aplicativos dentro do telefone que você vai colocar o dedo ou a amostra de algum parâmetro de sangue, ele vai me trazer mais de 200 parâmetros na palma da nossa mão, as pessoas falam, isso aí não existe, não vai funcionar. Eu falo, vai, e a partir do momento que eu parametrizo o que funciona, o que não funciona, o que serve, o que não serve, dentro das normalidades, eu vou começar a receber sugestão dessa inteligência para intervir no estilo de vida das pessoas. Isso não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E aí eu, enquanto profissional, se eu não conseguir absorver esse tipo de tecnologia no sentido de ela não é ameaça, ela está me trazendo um favor, e o meu trabalho não é mais aquela hora que me pagam dentro da academia ou aquela fração de hora, e que a minha gestão ela é 24 horas por dia, eu tenho que levar em consideração esse resultado com essa informação que essa tecnologia está trazendo. E aí eu
eu saio daquela hora e começo a intervir no dia. Por isso que eu falo que são gestores da saúde. Pensa que maravilha que vai ser isso para nós. Exatamente. Quando eu atuava em academia, já falavam assim, a gente não tem que ser professor daqui, a gente é um coach de vida, né? E Consultor, é pô, somos consultores da saúde. exatamente. E a saúde não dá para resumir aquela uma hora, como você disse. É muito mais complexo que isso, né? O ser humano é o ser humano é muito complexo. Mas olha quanta decisão, né? Quanta Muita decisão, decisão. exatamente. Mas isso é engraçado porque quando a gente analisa a nossa. Deixa eu só ver aqui que o Chico mandou. Os problemas Profissional serão interpretar os dados. aí. E vem uma outra questão, Chico, pegando o gancho. Isso a gente também procura antever. O profissional, na área da saúde, o mínimo é ele saber interpretar os dados. Aí eu pergunto para você, se você pegar um hemograma e ler o hemograma somente com os valores de referência, a forma que você vai tomar a decisão ela está equivocada. Porque muitas vezes uma glicose, né, que está beirando um pré-diabetes, ela é normal para aquele indivíduo. Se eu entender que aquele histórico, pelo histórico daquela pessoa, ela é sempre 100 de glicose. Ou pegar um colesterol elevado e eu, dentro de uma anamnese, eu confronto com aqueles dados e eu percebo que, por uma questão genética, a família inteira dele, pô, tem uma tendência a ter colesterol alto. Então, eu, esse é o crivo da interpretação, que é o que antes eu estava brincando com a Liz, que as pessoas só decoram um artigo, elas não vão mais na base, né, nos fundamentos da fisiologia, do treinamento e tudo mais. Então, querendo ou não, eu tenho que interpretar o ser humano. Eu vou usar um termo que pode até parecer um pouco pejorativo, mas assim, hoje, enquanto nós profissionais, a gente precisa desnudar o nosso cliente. Quando eu falo desnudar, não é despir a roupa, mas desnudar, porque ela vem cheio de camadas e a gente tem que tirar camada por camada para chegar realmente no cerne do problema. E aí vem a questão: nós não podemos fechar diagnóstico, a gente só pode fazer o quê? A gente pode orbitar no entorno dos problemas, porque quem fecha diagnóstico é médico. Então, se eu penso em compor a área da saúde, saber interpretar, eu tenho que ter médico trabalhando junto conosco, nós trabalhando junto com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, enfim, são 14, 15 profissionais que compõem a área da saúde. E se a gente for levar em consideração problemas odontológicos, eles têm influência no risco de lesão. Não é à toa que hoje no esporte de rendimento, todo atleta ele trata o dente, porque tem bactéria que sai da boca, vai para o coração e gera dano cardíaco. Tem bactéria que é gerada na boca e que pode gerar lesão muscular. Olha como é que é complexo isso. Agora, se eu pensar e falar assim, faça do exercício seu remédio e a pessoa não escova os dentes, não tem uma higiene É, bucal, ou tem uma tendência, porque tem pessoas que têm tendência a ter cárie, têm tendências a produzir mais tártaro, enfim. A gente tem que estudar, olha como as coisas, eu tenho que começar a estudar a área dos outros para poder conectar com a área que eu estudo e pensar assim, tá aqui a tela do ser humano e eu tenho uma peça de um quebra-cabeça que eu vou somar ali na montagem desse ser humano. Se a gente não fizer isso, e aliado a todo esse arcabouço de tecnologia que está no entorno. foi o que eu falei até comentei com os meus alunos essa semana, a gente estava conversando sobre por que nós, profissionais de educação física, estudar nutrição, né? Que foi levando um pouquinho aqui para a disciplina que eu estou ministrando agora. E a gente entrou justamente nesse aspecto. Porque a partir do momento que você não tem conhecimento sobre determinada área, como você vai orientar essa pessoa? Você não vai prescrever uma dieta. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você sabe dar o direcionamento correto. E eu falei exatamente isso, e é por isso que nós vamos atuar de forma multidisciplinar.
E até um aluno trouxe assim, tá, as questões emocionais de ansiedade, se aquele aluno tem um distúrbio alimentar por conta de uma questão de ansiedade, aí eu já vai entrar um outro profissional para atuar, para me auxiliar nesse processo. Então, se eu não tiver conhecimento disso, como é que eu vou orientar esse aluno? E eu vou ficar batendo na tecla ali do dado que o exame me apresenta, sabendo que ou talvez esse resultado venha justamente de uma questão emocional, de uma ansiedade que foi desencadeada por um problema, sei lá, financeiro, não é? E aí, como que eu vou mudar esse dado se de repente o problema financeiro não for resolvido? É o problema financeiro, que é a base da ansiedade, que é a base do distúrbio alimentar que faz ele comer doce o dia inteiro, que altera a glicemia dele, que automaticamente vai alterar os resultados do meu treino. E vamos lá, olha que doideira. Aí a figura que vem, né? Todo mundo está no mesmo barco. Alguns estão remando, outros estão parados e outros estão jogando a âncora. E a diversidade está vindo. E que personagem que você é? Aí é Sim. uma decisão própria. Mas usando até o gancho que você falou, cara, hoje em dia, assim, a gente prega pela ideia da saúde integral. O que é saúde integral? É o ser humano em toda a sua integralidade. Eu falo hoje que o profissional ele tem que atuar na esfera física, emocional, social, cultural e espiritual. Mas para não ficar, né? Então é mente, corpo e espírito. Ponto. Não adianta eu querer dissociar e achar que é só um pedaço de carne, músculo, faz crescer, faz reduzir gordura. Não adianta. O ser humano, na sua complexidade, ele precisa ser atendido em toda essa esfera. O termo bonito, né, é você usar terapia holística, né, ou intervenção holística. Quer dizer a mesma coisa. Eu vou chamar assim, são sinônimos. Então, eu não estou fazendo uma crítica, mas é só para facilitar o entendimento. Como eu tenho toda essa base de entendimento, eu tenho que entender que, por exemplo, dentro da psicologia, existem várias abordagens de terapia psicológica. Eu tenho psicanálise, eu tenho abordagem comportamental, eu tenho abordagem biopsicossocial, eu tenho abordagem mais cognitiva. Pô, se eu sou um profissional da saúde que atuo com a educação intervindo, e quando eu falo educação física, eu estou usando assim, eu posso ser um personal trainer intervindo, eu posso ser um instrutor de musculação intervindo, mas a base é a educação física, então eu falo educação física como um todo, tá? Não pelo sinônimo que remete a ela. Se eu sou um profissional de educação física que estou intervindo, eu tenho que ter minha abordagem. Qual que é a abordagem que a educação física ela tem? Abordagens são duas. A grande massa de influência de abordagem é comportamental, é behaviorista. A gente intervém no comportamento das pessoas. Então, se eu vou intervir no comportamento das pessoas, não é assim que a gente fala, eu tenho que mudar os hábitos, eu tenho que mudar os hábitos. Cara, isso é comportamental. Aí eu identifico que a pessoa ela tem algum distúrbio psicológico, emocional, e você vai indicar para um psicólogo. O psicólogo que você tem que mandar não é um psicanalista, é um comportamentalista. Porque senão vai gerar conflito entre a forma que você intervém e a forma terapêutica que esse psicólogo ele também intervém. E hoje a gente tem a psicologia sistêmica, que é, vamos chamar assim, é a mais científica de todas. Então, olha só, o que a gente está falando. Psicologia comportamental, muito forte. Mas se eu quiser trabalhar o ser humano como um todo, é biopsicossocial, já é outra forma. Se eu uso muita ciência, muito dado, esse tipo de informação que eu enxergo como o indivíduo como um todo, não só o indivíduo, mas o núcleo familiar, com quem eles se relacionam, é psicologia sistêmica. Já muda. Já muda a abordagem. E se eu não estou conectado, eu gero conflito entre os pares. E aí eu vou estar falando A, o outro está falando B, e cada um na sua verdade de base conceitual. E vai dizer, cara, esse cara não sabe nada. Não sabe nada porque você está querendo colocar a chave, né, o parafuso 3 na porca 12. Não vai encaixar.
É isso, e assim, boa parte da área da saúde, da área da saúde, ela é comportamental. Ela é comportamental. Medicina é comportamental, nutrição é comportamental, fisioterapia é comportamental. Porque você intervém dizendo, cara, não pode fazer isso, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que restringir a ingesta desse alimento, você tem que parar de beber álcool, você tem que parar de comer gordura, né? Comportamental. E aí, o que que acontece? Aí o pessoal fala, mas eu não sou psicólogo para estudar psicologia. Eu falo, é isso aí, cara. Vai restringindo a tua Continue, atuação. continue, continue. Mas eu só A máquina tá lá, pago, eu a só máquina pago tá para. lá esperando para te massacrar. Essa é a em É, defesa da educação física. é. Ah, o papo foi profundo hoje, hein, Léo? Ah, mas como sempre. Pessoas profundas geram papos profundos. Espero ter despertado, né, a gente possa ter despertado o interesse do pessoal em buscar e construir pontes em outras áreas do saber, né, em outras áreas do conhecimento, e não ficar estudando só no mundinho ali, ó, enclausurado na caixinha. E vamos, invadir outras áreas. Invadir não é o termo, invadir é algo ruim, mas é se Tá fora da relacionar. caixa. Exatamente. Pensar fora da É. caixa. Vamos construir mais pontes do que muros e abismos, né, entre os pares. Exatamente. Hoje foi só reflexão, logo, logo cedo já. Sim, já pra gente já começar o dia já, o final de semana, né? Começar o final de semana aí. Muito obrigada, então, a todo mundo que participou, que esteve aqui conosco. Mais um super papo, um super café. Já tenho ideias, insights para o próximo. Vamos começar a roteirizar aí. Mas está Vamos. sendo bacana. É só o segundo, né, Li? É Hã? só o segundo. É só o segundo. É só o segundo, exatamente. Ah, O que professor bom. E Chico super próximo contribuiu hoje, aguardamos você na próxima. No próximo sábado. o Chico, vamos chamar ele para participar aqui falando também. Vamos. Vamos No sim. sábado, Chico, 6h07, pontualmente 6h07, está convidado aí para discutir conosco. Topa? Vamos ver a resposta. Ah, eu vou dar uma energizada. Opa, e sim. Show de bola. Vamos que Aí, um bom dia para todos, um excelente final de semana. Que fiquem as reflexões aqui, né, do que trouxemos. Muito obrigada, Léo. vamos junto aí, Tamo Liz. Abraço para todo mundo Um aí. abraço, gente. Tchau, 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 pessoal. Deus tchau. abençoe vocês. É.